Menina, e se a professora Madalena que tá aqui? Eu não acredito, não. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, gente, boa noite. Vamos começar, né? A gente está um pouquinho atrasado aí. Estava Boa abrindo aqui noite. os PDFs. A gente vai começar, então, com a atividade da semana passada, tá? E conforme foi orientado,
ontem, eu coloquei que hoje a gente iria fazer a correção da atividade da semana passada e vamos resolver mais questões de prova, né? Ainda pegando as provas modelo. Deixa eu colocar no silencioso. Ainda pegando as provas modelos que me passaram, né, conforme a banca, e vamos seguir com o assunto de concordância nominal, tá? E aí, eu estava abrindo aqui os documentos, os PDFs, e vou colocar para apresentar agora. Quem tiver aí com eles na mão, né, acompanhem também. Eu pedi que... Ah, tudo bem, Gustavo. Não, eu digo que eu estou atrasada, Gustavo, é no sentido de que eu estava demorando para abrir os documentos mesmo. Ah, e um detalhe importante, hoje a minha internet está meio ruim, né? Se falhar para vocês, desculpa, mas é porque desde cedo que ela está dando problema. E eu não sei o que é. Mas, enfim, acontece, né? Para todo mundo. E aí, a gente pegando aqui o material da semana passada, que foi sobre colocação pronominal, a gente viu as regras dos casos de colocação do pronome, né? Os casos de próclise, ênclise e mesóclise, as regrinhas para cada tipo desse, a gente estudou antes, né, de estudar a colocação pronominal, os tipos de pronome, e focamos principalmente no caso dos pronomes pessoais, tanto do caso reto, tanto do caso oblíquo, né? E quando a gente fala em colocação pronominal, é justamente trabalhando essa situação aí dos pronomes pessoais do caso oblíquo. E aí vimos que próclise é aquele pronome que vem antes do verbo, né? Ele tem que ser colocado antes do verbo por conta de algumas regrinhas mesmo. Geralmente as provas de concurso, eles não perguntam as questões, né? Não perguntam exatamente o porquê da regra. A gente precisa mais saber aplicar do que justificar essa regra, né? Mas a gente também viu detalhe por detalhe na última aula sobre essa colocação. Aí vimos a situação menos comum, aliás, né, menos comum, que é o caso da mesóclise, muito usado na linguagem mais elaborada, né, pouco usado no dia a dia, que é o caso da mesóclise, quando o pronome vem no meio do verbo, e isso equivale aos verbos quando eles estiverem no tempo do futuro do pretérito e do futuro do presente. E vimos também os casos de ênclise, né? Quando é que ocorre a ênclise, que é quando o pronome oblíquo vem depois do verbo. E aí, na última aula, a gente ainda conseguiu resolver a primeira atividade. Eu acho que eu estou apresentando, né? Eu nem sei. Acho que eu estou apresentando. E aí, a gente já resolveu a primeira questão, porque deu tempo, né? Nos últimos minutos. Mas só para quem perdeu o gabarito, a gente tinha que assinalar a frase em que há pronome enclítico, né? O pronome é justificado pela regra vindo depois do verbo. Então, a gente tem na letra A um caso de próclise, na letra C um caso de mesóclise. Todas essas frases estão escritas de maneira correta, né? Só para você identificar onde é que tem um eclítico, né? Um enclítico, aliás. E aí a letra C é um caso de mesóclise, a D é um caso de próclise, e a letra E, mesóclise, né? Então, portanto, a primeira questão, o pronome enclítico está na letra B. Convido-te para a festa. A gente não pode iniciar a frase com o pronome pessoal do caso oblíquo no início, né? Começando a frase. Eu repeti isso várias vezes na última aula, inclusive justificando aí a questão do te amo. Não pode falar te amo, né? O correto seria amo-te, de acordo com a gramática. E aí a letra B, então, convido-te para a festa seria a opção correta nessa situação. Aí, acredito que vocês já em casa, né, fora desse horário, vocês devem ter, aí no descanso do lado de vocês, devem ter resolvido as outras questões e vamos seguir. Aí a segunda questão pede para você assinalar a alternativa que indica corretamente a substituição do nome destacado pelo pronome. Aí, novamente, eu sempre tenho um problema com destacar nome, né? Eu nunca destaco porque eu esqueço. E aí, o nome destacado aí, gente, seria a Paulo, né? Seria os termos destacados. Não contei... Aí, a frase é essa. Não contei a Paulo a verdade.
E aí você vai apenas substituir o termo destacado, que é a Paulo, colocando um pronome, né, pessoal, justamente para substituir esse termo aí, em destaque. Aí, no caso... Não contei a verdade. Como é? Como é a opção Eu correta? coloquei o item D, não contei a verdade. Aí, o que a gente tem na segunda questão, né? Sabendo que o caso do a Paulo seria o item destacado, né? Os termos destacados, a gente vai usar um pronome para substituir esse item aí. É como, gente, se a Paulo fosse um termo em terceira pessoa, né? Aliás, é como não é? Ele é terceira pessoa. Ele está servindo aí como se fosse o ele. Ele lá, no caso, o resto, né? E aí, a gente meio que substitui essa oração da seguinte forma. Não contei... Mônica, desligue seu microfone, que tá fazendo barulho. Deixa eu ver se eu consigo desligar. Ah, eu consigo, não, acho que não consigo desligar, não. Não contei, ó, por exemplo, não contei a quem, né? A pergunta que você faz ao verbo contar. Não contei a Paulo a verdade. O verbo contar, ele pode fazer as duas perguntas, não contei o que e a quem, né? E aí, no caso, o termo aí que vai ser substituído é o termo a Paulo. Então, ele trata-se de um objeto indireto, e a gente já viu a situação que, para objetos indiretos, a gente usa o equivalente, né, o pronome equivalente ao objeto indireto. No caso, alguém aí respondeu a letra C, colocando o O, né? Não o contei a verdade. Só seria o O, gente, se por acaso o termo a Paulo fosse objeto direto. Mas o termo a Paulo é um objeto indireto. Então, a gente não vai usar um pronome O, tá? Pronome O. A gente usa o li, porque equivale à terceira pessoa e equivalendo aí a objeto indireto. Não contei a quem, né? A gente faz a pergunta a quem? A Paulo. Então, a opção correta seria o li. Aí, nesse caso, a gente tem a letra A e a letra B usando o li. Só que a gente sabe que o não é um advérbio de negação e não é uma palavra atrativa para atrair o pronome para frente, né? Para frente do verbo. Então, toda vez que a gente tiver advérbio, e no caso, além de ser um advérbio de negação, ainda é uma palavra atrativa, então é justificada ainda pelas duas regras, toda palavra negativa e todo advérbio puxa o pronome para frente do verbo, né? Então, no caso, a opção da letra B seria a opção correta aí para responder a questão 2. O li, gente, é como se fosse a terceira pessoa e ele é como se fosse o objeto indireto. Por isso que a gente não usa o O. O O a gente usa para objeto direto. E aí a gente usa, então, o li, tá? O pronome li. Aí a terceira questão é uma questão mais tranquila, ela diz assim, assinale a alternativa que completa a frase. Aí o espaçozinho, né, atitudes que, outro traço, como uma forma de crítica ao trabalho do grupo. Aí a gente tem aqui os verbos admitirão e caracterizam, né? No caso, como a gente acabou de ver a regra da palavra negativa, do advérbio de negação, tanto faz, a gente sabe que devemos começar, então, a preencher esse espaço aí com o pronome, né? Então, a letra B, por exemplo, já é descartada. A letra D, lá em cima, né? A letra D não. A letra B e a letra E, portanto, já podem ser descartadas, né? Eu acredito. Não, só a letra B por enquanto, né? Por essa regra aí. Já pode ser descartada. E aí a gente tem não se admitirão ou não se admitirá, né? No caso, como o nome atitudes é um substantivo no plural, a gente vai colocar o verbo no plural, né? Então, no caso, não é admitirá. Porque admitirá só seria se fosse atitude no singular. Como a gente está falando de plural, o verbo tem que concordar, logicamente, né,
com o substantivo aí, então vai para plural também. Aí, nesse caso, a gente fica aí na letra A e C como letra A e D, tá? Desculpa, como alternativa. Aí, seguindo, temos não se admitirão, né? Atitudes que, novamente, tem uma regrinha que a gente viu na semana passada, que para pronomes relativos aí, o quezinho, né? Para pronome relativo e para conjunção também, o que ele puxa o pronome para frente, tá? O pronome oblíquo para frente, e aí, no caso, na frente do verbo, e aí, no caso, é um caso de uma próclise, se caracterizem, né? Se caracterizem como uma forma de crítica ao trabalho do grupo. Então, a opção correta vai ser a letra D. Não se admitirão atitudes que se caracterizem como uma forma de crítica ao trabalho do grupo, né? Então, a letra D vai ser a opção correta, nesse caso. É uma situação de que você tem que, de fato, decorar, né? Decorar essas regras, não tem para onde. Tem alguns assuntos no português que, infelizmente, decorando mesmo as regras. E depois aprender a associar mesmo aplicando, né? Aí, a quinta questão, a gente tem a seguinte situação, né? De acordo com a norma culta, a ênclise, a colocação do pronome após o verbo, né, é obrigatória somente no seguinte verbo. A gente até que poderia ter... A gente tem até uma regrinha que de repente justifica a letra A, né, como possível. Tem uma regrinha lá que é meio que facultativa, mas a opção que de fato, né, é obrigatória, a questão mesmo já te pede, tem que ser obrigatória, não é a questão de por opção, digamos assim, porque a letra A poderia ser, sim, em caso de ponto facultativo, né? Mas a regra obrigatória aí, para o caso da ênclise, está na letra C, né? Já que o me não pode iniciar a frase me sento, por exemplo, no chão da capital, né? A gente não tem essa situação possível de acordo com a norma culta. Seria sento-me no chão da capital. E aí, a letra C, então, vai ser a correta, de acordo com a regra obrigatória, né? E aí, a última questão, a gente tem a sexta, assinale as duas orações em que há erro de colocação pronominal, né? Então, analisando aqui rapidinho essas opções, a gente já vê a letra A aí, o erro, né? Temos uma frase começando com o pronome oblíquo, e isso já entrega que está errado. Não é li, cantei lindas canções, e sim cantei-lhe, né, lindas canções. Então, a letra A já está errada, mas a questão está dizendo que são duas orações erradas. Aí a gente analisa o restante, a gente tem na letra B, aquilo disse algo, né? Aquilo disse algo. E aí, novamente, a gente tem um caso de um pronome, que pronome puxa também o pronome aquilo, né? Puxa também o outro pronome pessoal para frente do verbo. Então, você diria, aquilo disse algo, você diria, aquilo te disse algo, né? Fica até meio esquisito mesmo a primeira situação. O correto é, aquilo te diz algo. A letra B, portanto, é a segunda oração errada na sexta questão, né? O restante, gente, atrever-me-ia está correto, porque trata-se de um verbo no futuro, né? No futuro, os verbos que terminam em irei, iria, irá, com acento, a gente pode colocar quebrando no meio, né? Pode colocar o pronome no meio, caso de mesóclise. Só para verbos no futuro do presente, aqueles que terminam em irei, iria, ou então verbos terminados no futuro do pretérito, aqueles que terminam em irá, com acento, né? Enfim, e aí a letra D, assim como nos disse, né, esse nos está correto aí, não é como disse-nos, né? Cumpriu com a sua palavra, e a letra E, quisera nos trouxessem boas notícias, esse nos também, antes do verbo,
está correto. Enfim, essas foram as questões aí de colocação pronominal, e aí agora a gente vai seguir, lembrando que depois a gente vai fazer mais questões, né, envolvendo esses assuntos, logicamente não hoje, mas num próximo simulado, né, mais para frente, também não vai ser na próxima semana não, mais para frente só. Tayane, eu Oi. perdi só o gabarito da 3 e da 4, quais eram? Aí a questão 3 vai ser a letra D. A 4 não, né, gente? Eu pulei a 4. Não tem a quarta questão. A quarta, que no caso aí é a quinta, né? Não tem quarta questão, agora que eu fui perceber. A penúltima, então, a penúltima questão é a letra C. Essa que está marcada como quinta, mas na verdade seria a quarta. E a sexta, que seria a quinta, né? Seria a letra A e B. A pessoa se confundiu aí na quarta questão, não existe. Enfim, aí antes da gente começar, então, a colocação pronominal, eu peguei novamente algum material, né, de provas passadas para trazer aqui questões, logicamente, dos assuntos que a gente já viu. Eu ainda, se eu não me engano, eu acho que eu não trouxe nenhuma questão de conteúdo que não foi dado ainda, né, revisto. Porque esses conteúdos todos, lógico, todo mundo conhece, não é novidade para ninguém, a gente está apenas revendo os assuntos e aplicando nas questões mesmo, que é isso que interessa. E aí, no caso, novamente eu trouxe situações retiradas de texto, né? A gente tem lá a prova, o texto que serve de interpretação com questões interpretativas e a gramática aplicada a esse texto. Então, se aparecer aqui alguma questão com frases meio soltas, é porque elas estão lá presentes no texto e a gente, logicamente, não está lendo esse texto no momento. Mas, enfim, dá para resolver mesmo sem o texto, né? Eu trouxe, então, a primeira questão, uma questãozinha de interpretação de texto bem simples, né, sobre o gênero do poema aqui, né, a poesia, e aí vamos ler, né, um poemazinho do Mário Quintana, um autor modernista. Aí temos o seguinte: se tu me amas, ama-me baixinho, né, é até um caso aqui de ênclise, né, a gente tem aí ama-me baixinho. Essa ênclise aí é justificada pela situação de que a gente não pode iniciar a frase com pronome oblíquo, né? E quando a gente interrompe o período colocando uma vírgula, a gente já viu as regras de pontuação, né? Quando a gente coloca uma vírgula, por exemplo, a gente está iniciando outra frase, né? Então, o correto é ama-me baixinho e não me ama baixinho, né? Não o grites de cima dos telhados, deixa em paz os passarinhos, deixa em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser devagarinho, amada, que a vida tem que ser devagarinho, amada, né? Que a vida é breve e o amor mais breve ainda. Aí temos esses versos aí do Quintana, e com base na leitura desse texto, marque a opção correta, né? Aí a letra A diz que a palavra tu é um pronome pessoal do caso oblíquo. E a gente já viu, já em 2 aulas, por exemplo, que o tu é um pronome pessoal, mas não do caso oblíquo, né? A gente tem o tu, pronome pessoal do caso reto. Caso reto. Isso, são 6 pronomes pessoais do caso reto. Eu até disse para vocês que é bom decorar aquela tabelinha, que é bem simples, não é difícil de decorar, não. A gente tem a primeira pessoa, a segunda e a terceira pessoa do singular e do plural. Primeira pessoa, o eu, segunda, o tu, terceira, ele, né? Todo mundo sabe disso. A primeira do plural, nós, segunda do plural, vós, e terceira do plural, o eles, né? Eles ou elas. Isso para pronome pessoal, e eu já justifiquei para vocês que geralmente esses pronomes pessoais, eles funcionam na oração como sujeito, né? E ao lado desses pronomes, a gente tem os pronomes retos e oblíquos, né? Ao lado deles temos os oblíquos, e esses oblíquos vão funcionar como objetos. E aí é o me, mim, comigo, né? Te, ti, contigo, ou a, lis, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco,
os, as, lis, se, si, consigo, né? Enfim, então a gente já descarta a letra A por conta disso, só por causa desse detalhezinho. A letra B diz assim: o eu lírico trata a mulher amada na segunda pessoa do singular. Aí, se a gente for olhar, o eu lírico é sempre o narrador da história, né? Do poema aí. E aí, quando ele diz, se tu me amas, ama-me baixinho, ele tá se referindo a uma outra pessoa, né? Ele tá se referindo a um ouvinte, digamos assim. E aí, no caso, esse tu é em segunda pessoa, né? Segunda pessoa do singular, que a gente não ainda diz que é do singular. E é só olhar mesmo a lista e a tabela, o tu se encontra na segunda pessoa do singular. Aí temos devagarinho, é um substantivo abstrato, né? E aí a gente viu lá nas primeiras aulas que substantivo abstrato é aquele substantivo que equivale, aquele nomezinho que equivale a ação, sentimento, né? Ação, sentimento, emoções. Nada mais além disso, tá? Então, tudo que for independente do meio real ou imaginário, ele pode ser concreto, sim. Agora, se for envolvendo uma ação, um nome que envolva ação, sentimento, emoção, por exemplo, isso aí é abstrato. Quando eu digo devagarinho, no caso, o sentido não, o substantivo concreto, né? E aí, não consta no texto acima palavras cuja função sejam advérbios. A gente tem advérbios aí, né? A opção correta seria, portanto, a letra B. A gente já viu claramente logo no início o tu, né? Se referindo. Além da gente identificar o tu, gente, os verbos também indicam que a pessoa é a segunda, né? O verbo amas, o verbo grites, o verbo querer ali, ó, queres, tu queres, né? Enfim, a segunda questão, a gente tem uma questãozinha envolvendo a acentuação gráfica. Eu já trouxe aqui várias questões sobre a acentuação gráfica e é importante ficar revendo aquelas regrinhas, né? Das paroxítonas, proparoxítonas e oxítonas, dos casos de monossílabos, dos casos dos hiatos, né? A regra do hiato, dos ditongos, enfim. É bom sempre tá focando nisso. E aí, a gente tem a seguinte situação. Assinale a alternativa em que ambas as palavras são acentuadas pela mesma regra gramatical, né? Então, a gente tem, por exemplo, na letra A, letra D, né? A gente tem na letra A situação do vírus, uma paroxítona terminada em US, né? O S é a justificativa, então a letra A ainda tem espécie. Espécie também é um caso de paroxítona, só que a justificativa dela não é essa, de terminada em US, né? É um caso aí de ditongo. E temos na letra B, imunodeficiência. A gente tem aí uma paroxítona aí de tongo, fotográfico, tô com laser hoje. Fotográfico é uma proparoxítona, né? Aí a letra C, o nome aí é um caso de monossílabo, né? Intermediário, um caso de paroxítona, em ditongo também. E a letra D, alguém aí respondeu, é a correta, são justificadas pela mesma regra de concordância, Tá, pela mesma regra né? de acentuação, isso, que é a regra da proparoxítona, né? Cânceres, se a gente dividir, fica aí uma proparoxítona, e pânico, se dividirmos também, é uma proparoxítona. E, coincidentemente, o tom, né, o som também é o mesmo som, né, o som fechado, na sílaba tônica. E, enfim, então vai ser a letra D. Seguindo, portanto, para a próxima questão, agora é uma questão de morfologia, envolvendo aí as regras a classificação, né, dos nomes. Então, estou falando das classes gramaticais e é uma questão envolvendo o valor semântico das preposições.
E aí a gente também já viu o que é cada preposiçãozinha naquela aula de classes de palavras, e aí a gente viu que a preposição é aquele termo que serve para ligar palavras, né? Não é bem ligar orações, porque o que liga orações são as conjunções, mas as preposições estão servindo vão servir, né, para ligar palavras. E aí, quando elas ligam essas palavras, geralmente elas dão, né, elas conferem um valor aos termos lá que elas estão ligando. E isso é chamado de valor semântico, né, o significado da palavra ali. E aí, nesse caso, a gente vai ter que olhar as preposições que já estão destacadas, né, como a questão diz, e pede apenas para a gente identificar se isso equivale a modo, a finalidade, causa, companhia, instrumento e finalidade, né? E aí, por isso, a número 1 a gente tem aqui, a frase. Mas a chance de encontrar duas com a mesma combinação é baixíssima. Aí temos na frase 2. Modo. As fechaduras mais antigas eram fabricadas com materiais mais nobres e duráveis. E temos na frase 3, quando você manda fazer uma chave, né, para a fechadura da sua casa, será que ela é exclusiva? Aí a gente analisa cada itemzinho desse. Qual seria a opção correta? A. Letra A, será? Modo, instrumento e finalidade, né? É só parar e observar, gente. Quando, digamos, a terceira, né? A frase 3, ó. Quando você manda fazer uma chave para a fechadura, então é a finalidade. Tem a função de causar um objetivo, né? A chave para fazer a fechadura. É uma finalidade. Quando você diz assim, as fechaduras mais antigas eram fabricadas com materiais. Isso aí é um instrumento, né? É a forma como é feito. É o instrumento. Poderia até ser confundido com modo, poderia, mas no caso aí a gente tem a situação do instrumento. E aí, mais a chance de encontrar duas com a mesma combinação é baixíssima, né? E no caso aí, é o modo, como ela é feita, né? A combinação é feita, e aí a letra A é a opção correta. Aí temos ainda uma quarta questão. A quarta questão diz assim, todas essas questões, gente, foram retiradas de prova, né? Se eu não me engano, inclusive, foi uma das provas que a Aline, se eu não me engano, me passou, tá? E se ela estiver aí, ela deve lembrar que ela deve ter visto essa prova aí. E aí a gente tem na quarta questão a seguinte, a conjugação, hoje eu tô doida, olha, conjugação. A conjunção, desculpa, estabelece uma relação de sentido, geralmente, entre orações, né? Acabei de falar, lá nas preposições, a gente tem que é uma relação entre palavras, a preposição serve para ligar palavras, e agora a conjunção, ela liga orações, né? O próprio enunciado aqui da questão tá explicando que a conjunção estabelece uma relação entre orações. Dessa forma, assinale a alternativa em que a relação textual indicada pela expressão grifada está corretamente indicada entre parênteses. E aí a gente sabe que as conjunções são aquelas palavrinhas que também vão ter valor semântico, né? Elas vão indicar alguma coisa, conforme as preposições também fazem, né? E aí, no caso, elas podem ser conjunções coordenadas e subordinadas, que a gente não precisa saber exatamente dessas classificações, mas a gente tem que ter uma noção rápida do que cada uma delas vai trazer, né? Por exemplo, a gente tem conjunção de adição, de adversidade, de explicação. A gente viu isso na aula de classe gramatical. De explicação, de conclusão, enfim. E aí, você vai marcar a opção correta com a justificativa do lado, né? Por exemplo, a letra A diz assim, cadeados muito baratos acabam apresentando um mecanismo frouxo e pouco seguro. Se a gente for analisar aí essa frase toda, vamos encontrar substantivos, analisando morfologicamente a frase, né? Vamos encontrar substantivos, verbos,
Mas, sim, adjetivos, mas a gente também encontra a conjunção. Alguém saberia dizer onde é a Izinho. conjunção? O izinho e pouco seguro. O ir, né? E aí a gente tem que saber identificar a conjunção, que no caso ela não vem em destaque, né, nessa questão específica, e tem que saber qual é a relação dela na frase, né? No caso, o ir, gente, todo mundo sabe que quando a gente usa o ir, geralmente é para somar mesmo, né? É para dar a ideia de somatória. Você está somando uma oração com a outra. E aí, tem uma situação em que o ir, ele pode ser oposição, né? Oposição, mas nesse caso, a oração está dando ideia, assim, de adição, tá? Ele está dizendo assim, cadeados muito baratos acabam apresentando mecanismo frouxo e pouco seguro, né? E aí é uma adição. Letra B, olha as outras opções, a gente tem a letra B, infelizmente, vírgula, né? A gente tem essa vírgula aí sendo colocada. Não é possível dar uma resposta precisa, porque não há um modelo único de fabricação. E aí, a conjunção aí, novamente, a gente vai ter verbos, vai ter substantivos, né? Mas a gente tem a conjunçãozinha que é o porquê. Por quê? E aí a gente tem que saber, por exemplo, que o porquê ele pode ser explicativo e ele pode ser conclusivo, né? Dependendo da situação, de como ele é colocado na frase. Assim como o pois. O pois pode ser explicação, pode ser conclusão, né? Dependendo da Portanto, maneira né? como ele é atribuído na oração, né? Como ele é distribuído na oração, ele pode ser essas duas formas, o pois, o logo. E aí, no caso, Portanto, né, professora? a gente tem a letra B. Portanto, ele é mais, o portanto é mais a conjunção adversativa, né? Aí, no caso, a gente tem aqui, ó, infelizmente, não é possível dar uma resposta precisa, porque não há um modelo único de fabricação. Gente, isso aqui está dando ideia de conclusão ou explicação? Explicação. É uma explicação, né? Então, você não vai marcar a letra B porque ela está te pedindo a opção correta. A letra C. Isso causa uma duplicidade de combinações, mas a probabilidade dessas fechaduras e chaves se encontram ou se encontrarem é quase como ganhar na loteria, compara Gonçalves, né? Essas frases, como eu falei, são retiradas do texto que vem acima, né, nas questões interpretativas. E aí, nesse caso aqui, a gente procura a conjunção, onde é que ela se encontra. Ela se encontra lá no mas. O mas não indica tempo, né? Não indica tempo. A gente sabe que o mas é uma conjunção que dá a ideia contrária, né? Então, dá a ideia oposta. No caso, a gente tem aí tempo. Com outras conjunçõezinhas que dão ideias opostas, né? Contrárias, é o todavia, o entretanto, o no entanto, né? Portanto, gente, é conclusivo, tá? Desculpa. Eu falei Contudo também. Adversativo. Contudo também. Uhum. E, enfim, então não é tempo. E a letra D, há um caso, entretanto, em que se quer, que mais fechaduras compartilhem a mesma combinação. Aí a gente tem aí no entretanto, que a gente acabou de falar e vimos que é uma conjunção de oposição, né, contraditória. Então, no caso, a gente tem a letra A mesmo como a opção correta, porque o I é a adição, tá? O I pode ser a adversidade, mas dependendo da situação. E aí a última questão, para encerrar, e a gente ir para a concordância, a gente tem o seguinte, ó, o verbo assistir. Aqui é uma questãozinha, gente, de um assunto que depois que eu coloquei, eu vim perceber que a gente não viu ainda, que é um caso de regência. Mas aí eu coloquei, que é bom que já prepara, né? É um caso de regência verbal, que é o assunto da próxima aula, da próxima semana. A gente vai ver, hoje a gente vai ver concordância nominal, e vamos encerrar a concordância nominal todinha, com a atividade e tudo. E na próxima semana a gente fica com regência, concordância verbal, só os principais verbos mesmo, que mais caem em prova, e
e as regências, tá? Porque as regências é um assunto mais tranquilo também. E aí dá para ver regência verbal e nominal. Claro que a gente vê sem resolver nenhuma questão, porque aí não dá tempo não, é só assunto mesmo. Isso para a próxima aula. Mas aí eu coloquei e deixei mesmo essa última questão aqui sobre uma questão de regência, né? Regência verbal. A gente tem o verbo assistir, que possui vários sentidos, dependendo da regência, né? O verbo assistir, gente, tem 3 sentidos. A gente pode ter o verbo assistir no sentido de Da ver, assistência. né? De ver, como é o mais comum da gente pensar, assistir, vamos assistir televisão, né? E aí, no sentido de ver, tem o sentido de, como falaram aí, de dar assistência, né? De ajudar mesmo, de dar assistência, e tem ainda o sentido de morar, tá? É como se fosse no sentido mesmo de local fixo, moradia. E aí temos esses 3 sentidos. E aí, como ele tem 3 sentidos, ele vai ter 3 transitividades, né? O que é a transitividade? É você saber se a palavra pede ou não complemento. Preposição, né? Se ela vai pedir ou não complemento. A gente está falando aqui dos casos de objetos direto e indireto, né? Ou então, quando o verbo não pedir complemento nenhum, que o verbo por si só tem sentido completo, então ele não precisa de um complemento, o caso são os casos dos verbos intransitivos, né? Como o verbo morrer, por exemplo, fulano morreu, vamos supor, né? Ah, que coisa triste. Fulano morreu. Pronto. Todo mundo entendeu a frase. Não precisa fazer pergunta nenhuma. A gente que é curioso, geralmente pergunta, né? Morreu de quê? Quando foi? Como é que foi? Mas o verbo em si, ele tem sentido completo e é um verbo intransitivo. Mas aí a gente tem tantos outros verbos que precisam de complementos, né? E, enfim, aí no caso, o verbo assistir tem essas 3 transitividades, né? E aí analise a charge a seguir e marque o item correto. Aí a gente tem o seguinte: onde está o sujeito, né? O aluno não veio mais assistir a aula. Essa é a frase que precisa ser analisada. E aí a gente tem o seguinte, ó, a letra A diz assim: o predicado é nominal nesta oração. Aí, gente, é só lembrar. Não sei que esse assunto aqui a gente não viu, não, mas todo mundo é possível lembrar, né? Quando a gente tiver oração com verbo, né? Oração com verbo, esse predicado, ele é verbal. Quando a gente tiver oração com nome, né? A gente pode dizer que é nominal. E aí, logicamente, na frase, o aluno não veio mais assistir aula, esse predicado é nominal ou verbal? Verbal. Né? A gente tem aí o verbo. Verbal. Tem o verbo, o aluno não veio, aí o verbo, né? Veio, verbal. Então, a letra A a gente não marca, a gente vai marcar o que é correto. A letra B, a frase está incorreta, pois deveria ter uma preposição a, afinal, o verbo assistir, no sentido de presenciar, que é o sentido de ver, né? Presenciar, é transitivo indireto. E aí, o que a gente vê nessa situação aqui? O que a gente analisa nessa situação? Eu iniciei a questão falando que o verbo assistir, ele tem 3 transitividades, né? Ele pode ter no sentido de morar. Para a questão de morar, gente, lugar fixo, a gente não pergunta nada. Dizer assim, tipo, fulano, tu assiste onde? Né? Então, aí ele vai dizer que assisto na rua tal. Basicamente, esse verbo aqui não precisa fazer pergunta. É um verbo intransitivo. Agora, quando você vai dizer que o fulano assiste no sentido de ajudar, é no sentido... você vai pedir faz qual pergunta, aliás, né? Você faz qual pergunta? Você vai dizer... não, vamos pegar, por exemplo, o que é mais errado, né? Quem aí nunca se pegou dizendo assim, assista o vídeo tal, né? Assista o vídeo tal. Vamos supor, a seguinte frase. Assista o vídeo
o vídeo a seguir. Essa frase, gente, está gramaticalmente errada, né? Embora, assim, ela tenha sentido, todo mundo compreende o que é para fazer, mas gramaticalmente falando, é uma frase errada, né? Por conta... O seu áudio aí, eu não sei quem está falando, mas está falhando. Não sei se é só para mim, eu não estou entendendo quase nada. E aí, ao filme. sim, quando o verbo assistir tiver sentido de ver, né, presenciar, você coloca uma preposição. É exatamente isso aí, essa regra aí. Você pede a preposição a. Você assiste ao filme. Você assiste ao jogo. Eu vou assistir o jogo, tá errado. Eu vou assistir o jogo. Você não vai assistir o jogo. Você vai assistir ao jogo, né? Vou assistir a aula, portanto, seria, assim, caso de precisar de um a na frente do verbo assistir aí. Na frente não, né? Depois do verbo assistir, o aluno não veio mais assistir a aula. Precisaria desse aí, né? Então, a letra B vai ser a opção correta. E o outro assistir, gente, no sentido de ajudar, você ajuda quem, né? Você ajuda quem? Você não faz a pergunta precisando de uma preposição. Você assiste quem? Os médicos assistiram o paciente, né? Vamos dizer na frase, os médicos assistiram o paciente. Você não vai dizer os médicos assistiram ao paciente. Esse assistir aí está no sentido de ajudar, de dar assistência, né? Até mesmo de presenciar e enfim. E aí, no caso, presenciar não, desculpa, de ajudar mesmo, de dar assistência. Aí, no caso, a gente tem que não precisa de preposição, tá? A pergunta que você faz aí é quem. É quem, ou no máximo, o que, né? E não a que. E aí, no caso, a letra B é a opção correta, porque a gente precisaria colocar assistir à aula. A letra C diz que a frase está incorreta, pois o verbo é intransitivo, né? Não é o caso aí, só se fosse referindo-se à moradia, né? A morar. Até porque, no sentido de prestar assistência, a gente não precisaria mesmo da preposição. E a letra D, a oração apresenta um verbo de ligação, não temos casos aí de verbo de ligação, né? E sim, um verbo transitivo. E aí a gente vai ter a letra B, a opção correta. Dessas 5 questões, se eu não me engano, eu retirei aí de uma das provas feita pela Consuplan, tá? Prova mesmo de prefeitura municipal, né? De concurso municipal. E aí a gente vai, então, começar o assunto de concordância nominal, que é bem tranquilo, tá? É bem tranquilo. E aí, gente, vamos entender, né, logicamente, a concordância como algo que é necessário. É totalmente feio e incorreto a gente pensar numa frase com as palavras soltas, né? Pela lógica, gramaticalmente falando, sintaticamente falando, morfologicamente falando, todos os termos de uma oração, eles precisam estar em concordância entre eles, né? Para poder a frase ser mais compreendida, estar mais bem elaborada, digamos assim. Então, lógico que toda e qualquer frase ela precisa ter uma certa concordância, né? E eu estou me referindo tanto à concordância nominal quanto à verbal. Quando a gente fala em concordância nominal, a gente vai analisar o nome. E esses nomes, de acordo com as classes gramaticais, podem ser os artigos, né? Logicamente, é o substantivo, né? O principal nome aí, a principal classe gramatical é o substantivo, que é aquele termo que vai dar nome aos seres e objetos e lugares, né? Então é o substantivo. Só que o satélite aí, né, o que vem ao redor do substantivo, precisa estar em concordância com ele. E aí é o caso dos artigos, numerais, adjetivos, pronomes, até mesmo o verbo, mas o verbo não vai entrar agora, né? E aí, eu estou falando da situação de você concordar a frase
toda, né, de acordo com essa palavra principal, que é o substantivo, em gênero e número, né? Em gênero e número. E aí, no caso, se fosse o caso de verbos, seria até na pessoa, né? A pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa. Mas a gente está analisando agora primeiro os nomes. E aí, no caso, eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, quem estiver achando rápido ou dúvida, pode parar, tá? Eu escuto. Eu escuto e eu paro. E o caso desse exemplo aqui, ó. Esta folha amassada, a gente tem aí uma frasezinha simples, né? Colocando todos os termos em concordância. A gente tem o substantivo, que é a palavra principal aí, e os outros nomes que estão ao redor dele fazendo a concordância correta. O nome principal aí é folha, um substantivo feminino e que se encontra no singular. Logicamente, os outros termos ao redor dele, né, ao redor desse núcleo, vão ter que ficar no singular e no feminino também. É por isso que a amassada vai vir como singular e feminino, e esta, né, vai vir como singular e feminino. O mesmo ocorre para a frase seguinte: o telefone desligado. Temos aí. Lá em cima a gente tinha um caso, analisando morfologicamente a frase, né? A gente tinha um caso de esta, pronome demonstrativo, né? O folha, o substantivo, e a amassada vai ser o quê? A característica, né? O adjetivo. Aí percebam que é o que a regra básica, a regra geral, fala, né? Que todos esses termozinhos aí, todos esses elementos precisam concordar com o substantivo. No caso aqui, o telefone desligado, a gente tem o artigo O, que está se referindo diretamente com o substantivo telefone, então é um nome masculino e se encontra no singular, e desligado da mesma forma, nome masculino e no singular, concordando aí com o substantivo telefone. A última frasezinha, para a gente ir para as regras especiais, né, para os casos especiais, temos aí, ó, 2 pequenos goles de vinho e um calçado certo deixam qualquer mulher irresistivelmente alta. Percebam que todos os termos aí foram bem empregados no sentido de todos eles estarem em concordância. Temos aí 2 pequenos goles de vinho, tudo no plural, tudo masculino, concordando aí com o substantivo que está no plural e é masculino. Calçado certo, né? Temos aí o singular e o nomezinho associado a ele no singular, assim como é um nome no masculino e o nome aí está no masculino também. Agora o verbo está no plural, né, gente? Porque a gente tem 2 núcleos aí, então são 2 elementos que deixam o verbo no plural, mas a gente não vai analisar o verbo agora. Enfim, isso aqui é a regra básica, né? É saber que o substantivo é a palavra mais importante e que tudo que vier ao redor dele é como se ele fosse um núcleo, e tudo que ele vier ao redor dele, que é uma espécie de satélite mesmo, digamos assim, tem que vir em gênero e número concordando com esse nome. Se você não coloca dessa forma, automaticamente a frase está gramaticalmente errada, né? E aí, a gente tem, então, os casos especiais, digamos assim, né? Porque toda regra no português, ela vai ter que ter algumas observações importantes, ela vai ter que ter algumas exceções e alguns casos especiais, né? E aí, aqui que geralmente as provas cobram. Ela não vai pegar uma prova, por exemplo, de vestibular, de concurso, ela não vai pegar a regra geral, né? Ela vai pegar os casos especiais, que é onde chama a atenção mesmo. E aí eu peguei algumas dessas regras de casos especiais, as mais cobradas mesmo, assim, as que a gente encontra com mais facilidade em questões, e a gente começa, então, sabendo que da regra básica, né, o que esses casos especiais vão trazer. Ó, a primeira regra aqui, casos especiais, diz o seguinte: o adjetivo, eu vou ler pelo papel, porque eu acho mais fácil, eu fico ceguinha nesse brilho do computador, peraí. Aqui, os casos especiais diz o seguinte:
Um adjetivo, né, deve sempre estar no plural quando vier antes de dois substantivos que fazem referência a ele. O que essa primeira regra está dizendo? Que sempre o adjetivo, né, aquele nome que vai dar característica, qualidade, vai vir no plural toda vez que eles vierem antes, né, toda vez que ele vier antes de nome duplo, digamos assim, né? Vier dois substantivos. Não é substantivo composto, mas dois nomes. E aí, no caso, a gente tem aqui o exemplo da frase: as inteligentes Maria e Isabel fizeram o trabalho, todo o trabalho, aliás. Por que eu digo as inteligentes e não a inteligente Maria e Isabel? Eu estou tendo aqui dois substantivos, que é Maria e Isabel. Automaticamente, esses substantivos, eles têm, esse substantivo, não, esse adjetivo, essa qualidade, ele tem que se referir aos dois nomes que vêm em seguida, né? De repente, muito de repente, poderia ser assim, poderia concordar só com o último, se viesse depois, né? Vamos supor, Maria Isabel inteligente, é claro que essa frase aqui não faria muito sentido. Poderia, sim, ficar no singular, o adjetivo aí, se viesse apenas concordando com o último termo, né? Mas aí o adjetivo teria que vir depois do substantivo, tá? Depois dos dois núcleos do substantivo, os dois núcleos do sujeito. E aí ele pode vir no singular, assim, concordando apenas com o mais próximo. Mas como ele está vindo antes, ele tem que obrigatoriamente concordar com os dois termos, né? Com os dois substantivos aí. Então, as inteligentes Maria e Isabel fizeram todo o trabalho. Isso aqui é pela lógica. Essas regras, gente, vão muito pela lógica mesmo. Tem frases que ficam esquisitíssimas se a gente não coloca a concordância. Já outras geram bastante dúvidas. E, inclusive, algumas, são erros muito comuns no dia a dia, né? Quando a gente chega lá, eu falo. Aí a segunda regra diz assim, ó. Quando o adjetivo tiver função de predicativo, aí só lembrando que é o predicativo, a gente tem no português dois predicativos, que é o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, né? Mas, basicamente, predicativo é aquele termozinho que está servindo como uma qualidade. É como se fosse um adjetivo, né? Está funcionando como uma qualidade. Sujeito ou do objeto, mas é uma característica, né? É uma qualidade. E aí, no caso, quando o adjetivo tiver função de predicativo, como é a situação dos exemplos que vão vir agora, ele concorda com os núcleos a que eles fazem referência. Basicamente é a mesma regra, né? A mesma regra. Só que ali, lá em cima, a gente está falando de adjetivo, inteligente é adjetivo, né? E está funcionando ali exclusivamente como adjetivo, mas aqui na frase são calamitosos, né? O nome calamitosos, como ele vem aí acompanhado do verbo, ele torna-se um predicativo, e aí ele está funcionando como adjetivo também, e aí ele vai para o plural, porque está se referindo à pobreza e a desamparo, né? São calamitosos a pobreza e o desamparo. Aí você vai dizer assim, por que eu coloco calamitosos masculino? Eu entendi porque está no plural. Eu entendi porque está no plural, porque se refere a dois substantivos aqui. Mas não entendi porque está no masculino, sendo que a gente tem uma palavra feminina, né? Logicamente, a gente coloca no plural, no plural não, no masculino, porque a gente tem um nome masculino, tá? Que é a palavra desamparo. Pobreza é feminino? Mas o desamparo é uma palavra masculina. E na língua portuguesa, o gênero que predomina, tá? É o gênero masculino. É só a gente analisar a seguinte situação. A gente poderia ter aqui essa sala com 50 pessoas, vamos supor, 50 pessoas, 49 mulheres, né? 49 mulheres. Mas se tiver um homem, eu não posso dizer boa noite, meninas, né? Porque tem aquele homem. O gênero masculino predomina e eu vou ter que dizer o masculino sempre, tá?
Então, fica no plural por conta dos dois termos e fica no masculino por conta da palavra desamparo. Julguei insensatas, olha aqui como agora vai para o feminino, né? Julguei insensatas suas atitudes e suas palavras. Como a gente tem duas palavras agora no feminino, insensatas, que está servindo aí de adjetivo, é um predicativo, mas servindo como adjetivo, ele fica no plural, porque trata-se de dois elementos, e fica no masculino, no feminino, desculpa, por conta que são palavras femininas. Basicamente, gente, essas duas primeiras regras aqui, dos casos especiais, é a mesma coisa, né? Eles estão vindo na mesma posição da oração, o que está mudando aqui é só o verbo na frente desses elementos. Aqui a gente não tem o verbo. Aqui a palavra é um adjetivo sozinha, né? Aqui não, eles vêm acompanhados de verbo. Mas é a mesma coisa, a mesma regra. E aí, a terceira regra diz assim, ó. Quando o substantivo, determinado por artigo, é modificado por dois ou mais adjetivos, podem ser usadas as seguintes construções. A gente tem aqui, ó, na situação, estudo a cultura brasileira e a portuguesa. Essa frase, deixa eu descer. Essa frase aqui está gramaticalmente correta, porque é como, e está tudo no singular, né? Porque é como se fosse uma situação não é nem omissão, não. Mas está escondido aí a palavra, né? Como se eu dissesse assim, estuda a cultura brasileira e a cultura portuguesa, né? Esse A na frente do nome português é como se fosse subentendida aí a palavra cultura. E aí, nesse caso, a gente coloca, assim, tudo no singular. Estuda a cultura brasileira, estuda a cultura brasileira e a cultura, né, vamos supor, portuguesa. Agora, quando eu tiro esse A na frente do nome, né, isso aí é chamado de determinante, né, o termo aí determinante, eu vou ter que, por obrigação, colocar o termo cultura no plural. Aí eu coloco assim, estudo as culturas brasileira e portuguesa, né? Então eu vou ter que agora, nessa situação aqui, como a gente não tem o A na frente do nome portuguesa, né? Eu tenho que, por obrigação, colocar o plural dessa palavra aqui na frente. Estuda a cultura brasileira e a cultura, vamos supor bem aqui, ó, o nomezinho, a cultura portuguesa, tá correto, mas se eu tiro esse azinho da frente, o determinante, né, na frente desse substantivo, eu tenho que pluralizar esse nome aqui para se referir às duas, né, aos dois elementos. O mesmo equivale a esses outros exemplos aqui, com os dedos, né? Ó, os dedos indicador e médio estavam feridos. Eu coloquei aí no plural o termo os dedos, indicador e médio, que a gente não tem nenhum determinante nem nada. É que nem o exemplo anterior. Né? Então, coloca os dois no plural, se referindo ao termo indicador e médio. Agora, quando eu digo o dedo indicador e o médio, né? O dedo indicador e o médio é como se esse ozinho tivesse substituindo a palavra dedo. E aí eu posso dizer o dedo no singular, né? O dedo indicador e o dedo médio, né, estavam feridos. Mas quando não tem o determinante na frente do segundo elemento, digamos assim, do segundo elemento do substantivo, a gente coloca no singular. Aliás, quando não tem, coloca no plural, né? Desculpa, quando não tem, coloca no plural. A gente vai ver isso nas questões, tá? Seguindo para outra regra, que a gente vai resolver algumas questões aqui daqui a pouco. Seguindo a outra regra, a gente tem o seguinte: adjetivos regidos pela preposição de, que se referem a pronomes indefinidos, ficam normalmente no singular, podendo surgir concordância atrativa, né? Aí a gente tem aqui, sua vida não tem nada de sedutor, né? Sua vida não tem nada de sedutor. A gente tem, então,
um caso de um adjetivo acompanhado de preposição, tá ali o nome de produtor, ou de sedutor, né, desculpa. Então, eles ficam no singular. Deixa eu colocar aqui a regra, né? Eles ficam no singular. Os edifícios da cidade os edifícios da cidade nada tem de elefantes, né? A gente tem, então, o caso dessa regrinha. Gente, lembrando que o tem aqui fica com o acentozinho circunflexo, a gente já viu lá nos casos da acentuação gráfica, né? Não é nem acentuação gráfica, a gente viu essa regrinha no caso da ortografia. A gente tem o tem sem acento e o tem com acento. O tem sem acento é para singular e o tem com acento é para plural. Como eu estou falando de plural, os edifícios, então o tem fica no plural. Seguindo, então, a próxima regra, a gente tem assim, palavras como anexo. Agora sim começa os casos assim, que mais caem, digamos, nas questões de prova, né? A gente tem aqui os casos das palavras anexo, incluso, obrigado, mesmo, próprio, que são geralmente muito encontrados em provas. Todas essas palavras são adjetivos ou pronomes, né? Pronomes que funcionam como adjetivos, e a gente viu também na aula de classe gramatical o que é um pronome substantivo e o que é um pronome adjetivo, né? E eles devem concordar com o substantivo a que se referem. Basicamente, gente, as regras querem dizer a mesma coisa, que a gente tem esses nomezinhos sempre concordando com o substantivo, né? Com a palavra que eles se referem, que no caso é o substantivo. E aí, quando é que se usa anexo e as variações de anexo, incluso e as variações de incluso, a situação do obrigado, que muita gente já fica em dúvida, né? A palavra mesmo e próprio. A princípio, gente, eu não coloquei aí exemplos de obrigado, né, mas eu coloquei apenas de anexo e inclusa, mas obrigado, por exemplo, tem lá nas questões que a gente vai ver daqui a pouco, e obrigado, gente, é uma situação bem simples e que muita gente tem dúvida. Homem diz obrigado, mulher diz obrigada, tá? Independente se você está agradecendo um homem ou uma mulher, né, no meu caso, por exemplo, se eu for agradecer a um homem, qualquer coisa, mas se eu for agradecer a uma pessoa, homem, né, eu digo obrigada. Se eu for agradecer a uma mulher, eu vou dizer obrigada também, tá? Agora, se eu pegar, por exemplo, eu acho que o Rômulo não tá aí, né, eu falo no Rômulo, porque geralmente ele fala muito nas aulas, mas se o Rômulo fosse agradecer aí a um colega dele, ele vai dizer obrigado, né? E se ele fosse agradecer a uma colega, né? Ele iria dizer obrigado da mesma forma, tá? Então, é muito tranquilo aí a questão do obrigado nessa situação. E aí a gente tem como exemplo, ó, o livro segue anexo. O nome fica no singular e fica no masculino porque se refere ao termo principal, né, que é o substantivo, a palavra que ele se refere. E ele deve, então, concordar no singular e no masculino. Estou me referindo à palavra livro. Então, o livro segue anexo. Se eu fosse dizer o caderno, seria a mesma coisa. Caderno é feminino, caderno é masculino e é singular. Então, o caderno segue anexo. Agora, na frase 2, a gente tem a fotografia veio inclusa, né? Se fosse, em vez de inclusa, fosse anexa, a palavra anexo, aliás, seria agora anexa, né? Porque se refere a feminino. Então, muda de acordo com o gênero. Tá no plural, tá no singular, desculpa, tá no singular, porque fotografia está no singular. Agora, a palavra inclusa é feminino e é singular, porque fotografia é feminino e é singular. As duplicatas, né, duplicatas que são cópias, né, as cópias seguem anexas. Então, como são cópias,
é mais de um, é plural, e é feminino, então a palavra anexa vai para o plural feminino. Elas mesmas, né, resolveram a questão. Quando a gente tiver a palavra mesmo se referindo a advérbio, não temos a variação, tá? Mas quando é se referindo a adjetivo, a gente tem a variação concordando aí com o termo referente, então elas mesmas resolveram a questão. Fica então no plural e no feminino. O mesmo equivale para próprio, né? Se fosse trocar aí a palavra mesmas por próprio, seria elas próprias, né? Resolveram a questão. Seria a mesma coisa. Então, tudo depende muito da palavra que faz referência, né? A palavra que se faz referência aí. Seguindo, outro caso de erro muito comum é para a palavra meio, né? Meio, palavra bastante. Muita gente talvez até desconheça que o termo bastante, ele tem sim a forma pluralizada, tá? Eu sei que a gente usa muito, somente o muito, né? A palavra muito, raramente vamos dizer, tem bastante pessoas, vamos supor, na frase, tem bastante pessoas na sala. A gente não usa o nome bastante, a gente usa muito, né? E aí, no caso, a palavra bastante, ela tem, sim, a possibilidade de vir no plural. A gente vai já ver como é que funciona. Nas palavras meio e bastante, quando se referem a um substantivo, devem concordar com este, né? Com este, o substantivo. Mas quando elas funcionarem como advérbios, permanecerão invariáveis, ou seja, elas não vão se flexionar. E há também o caso da palavra menos, que é sempre invariável. Aí, nessa situação, gente, temos o seguinte: tomou meia garrafa de vinho. Quando estou me referindo, então, à metade, né? A metade, a quantidade mesmo, é como se fosse uma qualidade, né? Uma característica. A gente usa a forma feminina. Tomou meia garrafa. É se referindo à metade. Então, vai para o feminino, se referindo à garrafa. Agora, quando eu digo que ela estava doente, eu não vou dizer que ela estava meia doente, né? Meia doente, quer dizer que ela está a metade doente e a outra metade não, né? Então, eu estou me referindo agora na palavra meio, como se fosse uma espécie de advérbio, tá? Então, os advérbios são invariáveis. Nesse caso, o correto é dizer que ela estava meio doente, né? Meio doente, é o modo como ela estava. Então, é um caso de advérbio, portanto, não vai variar de acordo com o gênero. Mesmo a palavra aí sendo feminina, mas a gente não vai colocar a variação, porque é um advérbio. Já lá na outra, né? Tomou meio copo de água, por exemplo. Nesse caso, fica meio, porque a palavra é masculina mesmo, né? A palavra é masculina, então vai concordar mesmo com a palavra masculina. E se refere à metade, sim. Se refere à metade. Mas quando eu coloco o substantivo para o feminino e quero me referir à metade, então eu coloco a palavra meio se referindo a feminino, né? Já concordando, então, com o termo feminino mesmo. Para a palavra bastante, aí eu volto a dizer, daqui a pouco a gente faz atividade sobre isso, né? Questões sobre isso. Para a palavra bastante, gente, usamos muito bastante no singular o tempo inteiro. Quando se usa, né? Mas existe a forma pluralizada dela também. É só trocar, para saber quando é que se usa, é só trocar a palavra bastante por muito. Se na frase ficar muito, você usa o bastante no singular. Se a palavra ficar muitos, né, for facilmente substituída por muitos, você coloca o bastantes no plural, né, bastantes no plural. E aí, por exemplo, na frase aqui, bastantes alunos foram à reunião, é como se fosse muitos alunos, né, foram à reunião, é só substituir. O correto é dizer bastante alunos ou bastantes alunos. É só trocar e aí veja qual é o sentido melhor, né? Mais fácil. Então fica muitos alunos foram à reunião, bastantes
alunos foram à reunião. Na outra situação, a gente tem aqui, ó. Eles falaram bastante. Se a gente trocar por muito, eu não posso dizer eles falaram muitos, né? Eles falaram muitos. Eu digo eles falaram muito. Muito no singular. Portanto, o bastante vai ficar no singular também. A outra situação aqui, ó, eram alunas muito simpáticas. Eu vou colocar simpáticas concordando com alunas, que está no feminino e no plural, mas o nome bastante aí não pode ser trocado por muitas, né? Muitas simpáticas, por exemplo, não pode. Fica muito mesmo. Então, no caso, fica no singular. Havia menos pessoas vindo de casa. A gente vai sempre dizer menos, porque como a regra lá de cima está falando, a palavra menos, pelo amor de Deus, é sempre menos, não existe menos em lugar nenhum, né? Então, é menos sempre em qualquer situação. Em qualquer uma das hipóteses, sempre vai ser menos. Menos, nunca, de maneira nenhuma, jamais. A gente fala assim, menos gente, menos pessoas, né? Não, isso não existe. Aí, seguindo para a próxima regra, a gente tem a seguinte situação. Agora, para as palavrinhas muito, pouco, longe, caro e barato, né? Quando é que elas vão ser usadas de maneira flexionada? A gente, então, tem a seguinte regra. Para muito, pouco, longe, caro, barato, podem ser palavras adjetivas ou advérbios, mantendo a concordância com a palavra que se refere. Sempre o mesmo enunciado, né? Então, não tem muito erro, não. A gente tem, portanto, os seguintes exemplos. Compraram livros caros, né? Por que a palavra caros aí, ela vem no plural e no masculino? Porque está se referindo ao termo anteriormente falado, né? Que é livros. E como livros é masculino e é plural, caros vai para masculino e plural. É como se a palavra caro, gente, aí funcionasse como adjetivo. E todo adjetivo, toda qualidade vai variar, tá? É uma classe de palavras variável, que vai depender do substantivo que ele se refere. Se o substantivo está no singular, vai para o singular. Se está no plural, vai para o plural. Se está no feminino, vai para o feminino. Se está no masculino, vai para o masculino. Então, caros aí é uma característica. Ó, compraram livros caros. Esse nome aí se refere a livros e não ao verbo comprar. Então, ele é um adjetivo, portanto, vai concordar, logicamente, com o substantivo da oração. Os livros custaram caro. Agora, por que a gente tem na palavra caro o nome, o mesmo nome, né? Basicamente, a mesma oração, só porque ela está distribuída em situação diferente, né? Em localização mesmo diferente. Agora a gente tem o substantivo vindo lá na frente e quebrando aí com o verbo no meio e o termo caro em seguida, né? Esse caro agora, gente, deixa de ser um adjetivo, deixa de se referir automaticamente ao substantivo e passa a se referir ao verbo custar, tá? Ao verbo custaram aí. E aí, no caso, todo advérbio não pode variar, né? É invariável, todo advérbio. E aí ele fica no masculino e no singular. Os livros custavam caro, porque advérbio não varia. Aí temos a seguinte situação. Poucas pessoas tinham muitos livros, né? Poucas pessoas. Poucas se referindo a pessoas, tá certo? Tinham muitos livros, né? Muitos, plural, feminino, masculino, porque se refere a livros e tudo mais, né? Leram pouco as moças muito vivas. Essa oração, gente, está meio de forma indireta, né? Ela está escrita de forma indireta. É como se fosse as moças muito vivas leram pouco, né? Para entender melhor. Aí, nesse caso, a palavra pouco não está se referindo a moças, para poder ir para o plural e para o feminino,
A palavra pouco aí está se referindo ao verbo ler. No caso, ele não vai variar, né? Porque se refere ao verbo, então é um advérbio e não um adjetivo. E aí, no caso, fica no singular mesmo, sem sofrer variação. Aí temos ainda, andavam por longes terras, né? Esses longes se referindo ao substantivo terras, então concorda totalmente com ele, fica o termo adjetivo aí no plural, conferindo plural por conta da palavra terras, enfim. E aí a gente tem na outra situação, a seguinte frase: eles moravam longe da cidade. Agora, o longe, gente, não vai para o plural, porque se refere ao termo morar. Moravam, né, moram, aliás, é um verbo. Então, nesse caso, não vai variar, porque é um advérbio. Eram mercadorias baratas, baratas plural, porque se refere a mercadorias. Inclusive, era para estar em negrito, né? Eu deveria ter colocado em negrito, era o termo baratas. E pagaram barato, né? Aqueles livros. Barato não vai para o plural porque está se referindo ao verbo, então é um adjetivo. É sempre assim. Adjetivo varia, advérbio não varia, né? Quando eu digo varia, é porque eu posso trocar para masculino e feminino, singular e plural. Quando eu digo que não varia, é porque não vai para o masculino, não vai para o feminino, não vai para o plural, tá? Ou geralmente fica apenas no masculino e no singular. E aí, acabam nas regrinhas de concordância nominal. A gente também tem outra regra aqui, que é muito comum em prova, é para a situação dessas expressõezinhas. Inclusive, são expressões que às vezes até se usam em redação, né? E aí já comete um erro quando o aluno não sabe usar essa regra, já comete aí um erro na primeira competência aí da prova de redação, que é para a palavra é necessário, é proibido e o termo é bom, né? Para a palavra não, para os termos, né? Para os termos, para as expressões. É bom, é proibido e é necessário. Essas expressões aqui são formadas pelo verbo ser, que é o verbo é, mais o adjetivo bom, proibido e necessário, né? E aí eles não variam se o substantivo, se o sujeito não vier determinado. Ou seja, quando eu falo que o sujeito vem determinado, é porque ele vem acompanhando um artigo, tá? Então, a dica para essas expressões aqui é só olhar se tem ou não artigo. Se o sujeito, se o substantivo, né, na oração, o sujeito, ele vai vir acompanhado ou não de um artigo. Porque se vier acompanhado de um artigo, a expressão fica de uma forma, e se não vier acompanhado de um artigo, a expressão fica de uma outra forma, tá? É bem simples essa regra de concordância aqui. A gente tem, por exemplo, a frase água é bom. Quando eu digo água é bom, nesse momento, essa frase aí está totalmente correta. A gente não pode dizer água é boa, né? Embora a gente até pense, mas água é feminino. A água é feminina, então eu tenho que colocar o adjetivo aí sendo feminino. Tenho que dizer que água é boa. Mas nessa situação, gente, quando tivermos as expressões é bom, é proibido, é necessário, se elas não vierem, o substantivo não vier precedido de determinantes, não vier precedido de artigo, né, que é o termo que determina aí, a gente não coloca no feminino, a gente coloca no masculino mesmo. É regra dita, tá? É dessa forma. E aí, água é bom. Só ficaria boa, de repente, se a gente colocasse um determinante na frente da palavra, que é o substantivo. Quando eu disser a água é boa, né? Então fica a água é bom e a água é boa. O mesmo equivale para as outras expressões também. Por exemplo, bebida é proibido para menores. Por que bebida é um elemento feminino e eu vou dizer proibido, né? Porque não vem o artigo na frente. Uma palavra que não é um substantivo aqui, é um sujeito,
que não está vindo acompanhado de um termo determinante. Então, fica o nome proibido no masculino, tá? Agora, se viesse a bebida é proibida para menores, né? No caso aqui, a frase está vindo no plural. As bebidas são proibidas para menores. Como agora o termo feminino aqui vem acompanhado do artigo, no caso aqui até o artigo está vindo no plural, né? Então a gente coloca proibidas no plural. No plural não, no feminino, né? A palavra proibido no feminino. Chuva é necessário, só temos aqui o sujeito sem o artigo, então fica chuva é necessário, mas se eu dissesse a chuva é necessária, né? A chuva é necessária. É só olhar, vem artigo ou não vem, ou a palavra fica no masculino ou no feminino. Um dos erros muito comuns da gente encontrar, muito comum de encontrar, é para a palavra proibida, né? Proibido, se referindo à entrada. A gente vê aqueles anúncios nos estabelecimentos, né? Colocando assim, entrada é proibida, né? Proibida entrada, por exemplo. Nessa frase aqui a gente tem um erro. Não é proibida entrada. Seria proibida a entrada, né? Aí, no caso, a gente colocaria proibido. Proibido a entrada. A gente vai já ver essa regra nas questões. Tá finalizando, então, as regrinhas de concordância nominal. A gente só tem mais 3. Para a palavra só, gente, o termo só, ele pode ser tanto adjetivo quanto advérbio. E aí a regra é aquela mesma, né, que a gente conhece. Se for adjetivo, vai variar. Se for advérbio, não varia. E aí é o caso, por exemplo, de substituir. É o mesmo do bastante, por exemplo, né? A gente coloca o bastante trocando pela palavra muito. E o só, o termo só, da mesma forma a gente substitui por outro termo. Se a gente substituir na frase o termo só por sozinho, ele se refere a um adjetivo, portanto ele pode variar. Mas se a gente substituir o termo só pela palavra apenas, pela palavra somente, uma palavrinha que dá a ideia de exclusão, né? De algo restrito, digamos assim. Agora vai dar a ideia, vai ser um advérbio, e aí não vai se flexionar, né? Não se flexiona. E a gente tem 2 exemplozinhos. Elas não vieram sós, né? Vai para o plural aí, o sós vai para o plural, porque se refere ao termo elas, e eu posso facilmente substituir esse termo só pela palavra sozinhas, né? Como é plural e é feminino, eu coloco sozinhas. Como a gente substituiu normalmente aí o elemento, então a gente sabe que esse só, ele é um caso de adjetivo, então a gente coloca a forma flexionada, né? Diferente dessa segunda frase aqui, ó. Vieram só os rapazes. Eu não vou poder substituir esse só agora pela palavra sozinho, né? Porque ficaria sem sentido. Vieram sozinho os rapazes, né? Sozinhos os rapazes. E aí a gente tem a substituição possível na palavra somente ou apenas. Vieram apenas, é como se fosse uma exclusão mesmo, né? Apenas os rapazes, e aí no caso é um advérbio, não se flexiona. Então, vieram só os rapazes. No particípio, a gente já viu que é um particípio, né? Lá na questão dos verbos, quando a gente viu os verbos têm as suas formas nominais em infinitivo, gerúndio e particípio, né? Quando terminam em AR, é R, e R é infinitivo. Quando termina em ando, endo, indo, gerúndio. E quando termina em particípio, né? Ado e ido é o caso de particípio. E aí, temos que nos casos dos particípios, os particípios vão sempre concordar como se fossem qualidades, né? Eles vão funcionar como se fossem qualidades, como se fossem adjetivos. Então, eles vão concordar, logicamente, com o termo
que se referem. Se eles são adjetivos, eles vão funcionar na oração como concordando com o sujeito, com o substantivo normalmente, em gênero e número, né? E aí, no caso da frase aqui, a gente tem assim: a refém foi resgatada do bote. O nomezinho aí foi resgatado, o elementozinho aí foi resgatada, o verbo no particípio, né? Termina em ada. Ada é verbo da primeira conjugação, resgatar, primeira conjugação, está no particípio que termina em ada, é uma locução verbal, né? Porque são dois verbos juntos, a gente já viu tudo isso aí. E aí, percebam que esse termo está se referindo ao sujeito lá na frente, que é a refém, né? Que é o substantivo aí, a refém. Como a refém é singular e é feminino, a gente tem que esse termo vai ficar no singular e no feminino, né? Então, a refém foi resgatada e não resgatado. E foi porque é singular, né? Senão seriam foram. Como é o caso do segundo exemplo. Os materiais foram comprados a prazo, né? Então, os materiais é o substantivo da oração, ele é plural e é masculino, então agora a locução verbal aí do particípio vai para o masculino e vai para o plural, né? Foram comprados os materiais. Então, estou me referindo ao termo os materiais, plural e masculino, foram comprados, fica no plural e no masculino também. As juízas tinham iniciado, né? Tinham iniciado tudo a questão aí da locução verbal, né? Então, as juízas é plural, então tinham aí, fica fica na forma pluralizada, fica no plural, né? E aí, a última regrinha é para a palavra pseudo, né? Que todo mundo sabe que significa, é um prefixo que significa falso, pseudo, e para a palavra salvo, né? Salvo, com o sentido de dar exceção mesmo, né? De se referir a exceto, e a palavra alerta, que não se flexionam. Aí só um asteriscozinho na palavra alerta, porque a alerta acaba se flexionando, sim. Quando ela for adjetivo, ela se flexiona, mas quando for advérbio, não se flexiona, né? Mas pseudo e salvo não se flexiona de jeito nenhum. E aí, no caso, a gente tem aqui os exemplos. Eles eram pseudo-inteligentes, né? Pseudos inteligentes. Pseudos, a gente não diz pseudos, a gente diz pseudo-inteligentes. Então, é uma palavra que não se flexiona, independente se ela vai vir junto ou não, aí, porque o nome une, né? Segundo a regra da ortografia. A gente não coloca o hífenzinho aí. Fica no singular mesmo, nomes pseudo. Salvo nós dois, né? Com exceção de nós dois, vamos supor, todos fugiram. E aí, no caso, esse salvo é no singular mesmo, não se flexiona, né? Pseudo e salvo não vai se flexionar de maneira nenhuma. Mas nós dois se refere a mais de um. É plural. Mas aí eu não posso, é regra, salvo fica sempre no singular. Não vai se flexionar. Pseudo e salvo. A gente só fica com o asteriscozinho, a observação da palavra alerta, que alerta, na maioria das vezes, não se flexiona mesmo. Mas dependendo da situação, né, da frase, ela pode vir como adjetivo, como qualidade, e eu vou até dar um exemplo mais na frente, que vai ter uma questão sobre ela, e aí a gente tem o caso da flexão, né? Eles ficaram alerta, percebam que essa frasezinha, esse nomezinho aqui, alerta, se refere ao verbo ficar, né? Não é uma qualidade do termo eles, não é uma característica. Eles são alertas, né? Não é uma qualidade do termo eles, do substantivo eles, digamos assim, né? Do nomezinho. Não é nem substantivo não, isso aqui, né? Mas do nome. A gente tem que alerta se refere automaticamente ao verbo aqui, ficaram.
E nesse caso, então, o alerta não vai variar de jeito nenhum. Então, basicamente, esses são os exemplos aqui. São exemplos, não, são as regrinhas da concordância nominal, né? E a gente vai agora ver na aplicação das questões, tá? Porque dá tempo, a gente tem mais de 15 minutos e dá para ver. Ó, por exemplo, a primeira questão. Vocês estão aí, meu povo? Estão, né? Ai, hoje é regra demais. É regra demais, pois é. E o Gustavo acabou de matar vocês aí com o simulado, que eu vi, como é que ele dá meia hora para vocês responderem aquele simulado de 20 questões. E aí, mas aí vamos seguir, né? A primeira questão diz o seguinte: é para você responder se é certo ou errado a seguinte afirmação. O diretor-geral da Secretaria do Superior Tribunal da Justiça, né, em cumprimento ao que determina o artigo 1º da resolução do CNJ, enfim, divulga a frota de veículos do tribunal conforme a planilha anexa, né? Aí o que a gente tem sobre o termo anexa? O vocábulo anexa, foi empregado de acordo com o padrão culto formal da língua portuguesa. É essa afirmação. Aí você vai apenas dizer se isso é certo ou é errado, né? É só analisar lá em cima, gente. Conforme a planilha anexa. Essa frase está correta? Ou eu deveria ter colocado anexo? Ou anexo? Ou anexas? Tá certo ou tá errado? Certo. Né? Se a gente volta lá para a regra do anexo, temos que lá o anexo vai se referir ao termo, ao substantivo que ele vem acompanhando aí. E no caso, planilha é singular e planilha é feminino. Portanto, anexo fica no feminino e fica no singular. A primeira questão, isso aí é corretíssimo, né? Está totalmente certo essa afirmação, de acordo com as regras, né, da gramática, do padrão culto formal da língua portuguesa, tá certo, sim. Aí, indo para a segunda questão, temos assim, ainda sobre anexo e as outras opções aqui, né? Ó, seguem anexo, eu vou ler na forma normal. Seguem anexo várias propostas, a primeira frase. Ouvi histórias as mais mirabolantes possível. Aí a segunda frase, e a criança estava meio, né, sonolenta. Agora o que vai acontecer é que a gente tem que concordar esses termos. Eu li estranhamente algumas frases aí de maneira errada. Anexas possíveis em meio. Letra Né? A. Exatamente, a letra A é a opção correta. Anexa se referindo a várias propostas, então se é feminino e é plural, anexa vai para o feminino e plural. Histórias as mais mirabolantes possíveis, né? Se eu estou me referindo ao termo histórias, que está no plural, possíveis também vai para o plural. E no caso, a criança estava sonolenta, eu vou dizer sempre meio, né? Que é o modo como a criança está, é um advérbio, advérbio de modo, então eu digo meio e nunca meia, né, sonolenta, não posso dividir a criança no meio, na metade, e dizer que uma metade ela está aqui sonolenta e a outra metade ela está super acordada, né, então é sempre meio sonolenta, meio triste, meio feliz, independente, sempre é meio. A letra A é a opção correta. Aí temos na terceira questão, segue a documentação, no caso é para preencher com a palavra anexo, né? Se a gente está falando em documentação que é feminino e ela está no singular, eu vou colocar o termo anexa, né? Então, aqui é a opçãozinha. Vocês acompanham aí no material que eu vou já subir. Pedro está kit, né? É com o termo agora kit, com a tesouraria. Então, kit é que nem o deskit, né? Para divórcio também. Eu vou querer o deskit, é o divórcio. Oi. Mostre aí a questão, por favor.
Sim, aí Pedro está kit com a tesouraria, é essa a frase, né? E aí a gente tem as opções aqui, kit, kits. Então, se eu estou me referindo a Pedro, que é singular, eu vou colocar, logicamente, o termo aí, kit, no singular, né? Que Pedro está kit. Não vou dizer que Pedro está kits. Ele está kit com a tesouraria. E No aí caso, a temos letra C, né? Na letra D, devido ao alerta, estão, no plural, aí alertas, né? ó, os Letra C. vigias, né, estão sempre alerta ou alertas, né, e Maria estava meio ou meia encabulada. Nesse caso, gente, se a gente for por exclusão, a gente acaba ficando entre a letra C e a letra D, né? Se for por exclusão, que é a mesma coisa, só vai, o que vai diferenciar aí é na terceira frase, os vigias estão sempre alerta ou alertas, né? E aí, qual é a opção correta? Para a palavra alerta, como eu acabei de falar, tem bem aqui nessa regrinha, ó, bem aqui, ela não deve flexionar, né? Ela deve ficar sempre no plural, no singular, desculpa. Ela deve sempre ficar no singular. Acontece que se ela funcionar como advérbio, ela fica no singular mesmo, não vai variar. Mas se ela estiver dando uma qualidade, uma característica do sujeito, do substantivo, né, da palavra que ela está se referindo, ela vai para o plural. Nesse caso, quando eu digo assim, os vigias estão sempre alerta, eu estou me referindo não a uma qualidade do vigia, dos vigias, né? Não estou falando de uma qualidade para poder variar. Eu estou me referindo ao modo como os vigias ficam mesmo, né? A maneira, ao modo. E eu estou me referindo muito mais ao verbo do que ao substantivo lá, vigias. E aí, nesse caso aqui, a palavra alerta não vai se flexionar, não vai para o plural. A opção correta, então, é a letra C. Anexa, kit, alerta no singular, porque os vigias estão sempre alerta, e Maria estava meio encabulada, né? Sempre meio e não meia, a não ser que se refira à quantidade, né? A metade. A quarta questão, achei o chefe e sua filha muito. Aí a palavra simpático, simpática, enfim, vão anexo às listas do material e suas excelências estavam acompanhados de suas esposas. Aí, no caso, como é que concorda com esses termos aqui? Achei o chefe e sua filha muito. Simpático. Temos aqui dois substantivos, digamos assim, né? Dois núcleos, que é Joyce, chefe, teu som tá chiando muito hoje. que é Tem um chefe, barulho. que é masculino, e temos filha, que é feminino, né? Temos dois elementos, esses dois elementos vindo depois, né? Depois do verbo aí, e o adjetivo vindo acompanhado com eles, a gente tem a chance de colocar os dois no plural, né? Porque são dois elementos. Então, eu vou dizer simpáticos. E eu vou dizer simpáticos no masculino por conta que o gênero predominante é o masculino. Embora tenha ali o nome filha feminino, mas como tem chefe que é masculino, vai para simpáticos. Então, a gente tem a letra A e a letra C como possibilidade aí de preenchimento. Aí a segunda frase, vão anexo às listas, né? O termo aí é anexo. É só olhar, anexo está se referindo a que palavra? Ao termo listas. Listas, que é plural, e listas, que é feminino. Então, eu não vou dizer anexo, eu vou dizer anexa. Logicamente, analisando aí, não dá para eliminar nada, por enquanto, né? Não dá para eliminar, porque é a mesma coisa. E aí, o que vai mesmo dizer a opção correta é a última frase, que diz assim: suas excelências estavam. E aí eu coloco até um parêntese aqui, eu não coloquei a regrinha dos pronomes de tratamento, né?
é um caso de silepse, esse caso aqui, silepse de gênero. Eu não coloquei esses nomezinhos porque, analisando as questões lá dos concursos, eu não vi nenhuma questão envolvendo silepse de gênero, de número, né? Mas é um caso aqui de silepse de gênero, né? O pronome de tratamento aqui, Suas Excelências. Aí a gente tem a seguinte frase: Suas Excelências estavam acompanhadas ou acompanhada ou acompanhados, né? De suas esposas. Aí, embora a gente queira colocar no feminino, porque se estamos vendo aí, ai, excelências é plural e está no feminino. O suas é pronome, é plural e está no feminino. Então, vou ter que concordar esse termo aqui no plural e no feminino. Mas a gente tem um caso aqui de silepse de gênero, tá? Que a gente vai ter que, pela lógica da frase, concordar pelo que a gente está se referindo de fato à palavra Sua Excelência. Como a gente está sabendo que Sua Excelência aí trata-se de um homem, né? Porque fala que estavam acompanhados de suas esposas, o correto é você colocar acompanhados de suas esposas. Não vou colocar acompanhadas de suas esposas, né? Já que eu estou me referindo ao homem. A homens, né, no caso. Então, Suas Excelências, ficaria correto, Suas Excelências estavam acompanhados de suas esposas. Então, a letra C é a opção correta, só por causa desse detalhezinho. É um caso de silepse de número, de gênero, tá? Mas tá aí, foi o negocinho para responder a questão, né? Ali é a ponta-chave mesmo. E aí, a quinta, a gente tem o seguinte, há erro, né, na utilização da palavra destacada, e aí dessa vez eu destaquei, olha aí, milagre, eu destaquei os termos. Então, há erro, você vai assinalar a frase que apresenta erro na utilização da palavra destacada. Uma questãozinha bem tranquila, né, sobre o meio. A gente sabe que meio se referindo à metade, então vai meia, mas meio se referindo a modo, vai para o meio masculino. Então, é só olhar. Estavam meio atônito, né, com a nota. Atônito, gente, é como se fosse meio perturbado, meio atordoado, né, meio confuso, perplexo. E aí, no caso, estavam meio atônito com a nota, a gente sabe que é um modo, então fica meio mesmo. Falava meio capítulo para o fim. Não, faltava meio capítulo para o fim, né? Então, é meio se referindo à metade. Ai, não, ele se refere à metade. Sim, não é para colocar meia, mas acontece que o nome aí é um masculino, é capítulo, né? Se fosse letra, em vez de capítulo, vamos supor, se fosse letra, seria meia, porque se referia à metade. Mas como é capítulo masculino, então meio permanece masculino mesmo. Ela ficou meia aborrecida, então a gente já sabe que a letra C aí vai ser a opção correta, né? Que é o erro, é a letra C. Ela ficou meia aborrecida contigo. Não vamos dizer que é meia aborrecida, é meio aborrecida, né? E aí, a letra D já passava de meio-dia e meia. Meio-dia fica no masculino mesmo, meio. Esse primeiro meio aí fica no masculino, porque se refere a dia, né? E esse outro meio aí, o segundo meio, fica no feminino, porque se refere à hora mesmo, né? Já passaram de meio-dia e meia. É a questão da hora. Então, tá correto. Eu não vou dizer já passaram de meio-dia e meio, né? É meia, se referindo à hora. Aí, sexta questão, vai dar tempo a gente resolver todas. A concordância é injustificável em qual frase, né? Ou seja, você vai marcar o que está errado. Olhando aqui a letra A, foi necessária toda a documentação. Por que isso aqui ficou no... Por que esse nome necessária ficou no feminino? Porque o nome documentação vem acompanhado do determinante A, tá? Se de repente
não tivesse esse aqui na frente, eu não poderia colocar necessária, eu colocaria necessário. Foi necessário toda a documentação. Entenderam? Só por causa desse detalhe, por conta do aqui na frente, como o substantivo, ele vem acompanhado do artigo, o nome aqui que a gente coloca é no feminino. Só porque vem um determinante, uma das últimas regras que a gente viu. É bom ter muita cautela, né? É bom ter muita cautela nesse caso. A gente diz é bom mesmo e não é boa, né? Até porque ficaria até esquisito. É boa ter muita cautela. É bom. É necessário habilidade. Percebam que eu não digo é necessário a habilidade, né? Eu digo é necessário habilidade mesmo. Então é masculino normal. Agora, se viesse um aqui na frente, eu colocaria é necessária, né? É necessária a habilidade. E a letra D, na presente situação, é válido a justificativa, e nesse caso, válido está errado, porque eu deveria colocar válida, né? É válida a justificativa. Se não tivesse esse aqui na frente, eu deixaria válido mesmo. Inclusive, desculpa aí a falta do acento, né? Válido tem acento. Aqui fica válido, né? Válido. É válido a justificativa. A frase, então, está errada, no caso, está certa, né? É errada porque está certa. Não, no caso, está certa porque está errada. Vocês entenderam? Aí, a sétima questão. Assinale a frase incorreta. A gente tem aqui, ó. Tinha as mãos e o rosto ensanguentados. Ensanguentados fica no plural e no masculino. Questão de gênero, o gênero masculino predomina. Tá aqui o rosto, que é masculino, então fica masculino por conta dele. E como são dois elementos, vai para o plural. Os tropeiros deixaram espalhados os arreios e as bagagens. Como eu estou falando de dois elementos, né, novamente, temos o masculino que predomina, então eu vou colocar espalhados no masculino, e eu vou colocar plural porque são dois elementos. Conserve sempre limpos os pés e as mãos, na mesma regrinha, são dois elementos, tem o masculino, então eu coloco limpos. São dois, então eu coloco plural. E o caso, a sétima questão errada aqui, até mesmo pela lógica, dava para fazer, acho plausível os seus argumentos, né? A gente não coloca plausível, e sim plausíveis, porque eu estou me referindo aos termos, os argumentos, que é plural. Está terminando? Aguentem. A oitava questão, temos aqui, marque a frase incorreta, né, de acordo com a concordância. Entrada é proibida, a gente já encontra o erro bem aí, né? A frase incorreta, porque entrada é proibido, tá? Inclusive, na hora que eu estava explicando essa regra, eu falei desse exemplo. Entrada é proibido. Se fosse a entrada, seria proibida. A entrada é proibida. A entrada de cachorros é proibida. Entrada de cachorros é proibido, tá? Cerveja é bom no verão, essa frase está correta. Cerveja é bom, água é bom. A cerveja é boa, a água é boa, né? Então, tudo depende do artigo na frente. É permitido... O artigo era que determinaria, né? Que determina. É permitido entrada de turista, ó, permitido, entrada. Como não tem artigo, fica no masculino. Quando eu coloco um artigo na frente, qual é o caso da letra D, é proibida a saída, a frase fica correta, porque a gente vai colocar no feminino por conta do artigo. E aí, a última questão, para encerrar, porque o Gustavo já deve estar aí, querendo encerrar, a gente tem aí, marque a alternativa incorreta das frases. Eu só peço um errinho aqui meu, tá? Isso aqui é no singular, não é plural. Mas aí vamos analisar, dá para responder. Marque a incorreta, aí temos a letra A. Muito obrigada, disse a professora ao aluno, né? Já falei, como o falante é homem, ele diz obrigado. Quando o falante é mulher,
ele diz obrigada. Nesse caso, professora, a mulher, ela vai dizer obrigada sempre. Independente se é para aluno ou para aluna, vai dizer obrigada. Você vai marcar o errado, né? Os alunos ficaram quites com a tesouraria do curso, como o termo aí é masculino e plural, o quites, né, a palavra kit, vai para o masculino, no caso plural, né? Os alunos kits, os alunos estão kits. Os bombeiros, durante a seca, ficam alerta, tá? Foi só um erro de digitação. Então, nesse caso, a gente poderia até marcar a letra C também como errada, né? Porque foi aí um erro. Os bombeiros ficam alerta aos perigos, tá? Só seria alerta, gente, se eu trouxesse os bombeiros alertas, né? Aí seria um adjetivo e não advérbio. E aí, houve bastante razões para faltarmos ontem. No caso aí, a opção correta, que é a errada, é a letra D. Houve bastante razões, está errada, porque a gente deveria colocar bastantes com a S no plural. É só trocar por muito. Houve muito razões, a pessoa houve muito razões. Houve muitas razões, né? Muitas. Então, bastantes é plural. Ou seja, a incorreta aqui é a letra D. Podendo ser a C, né? Como eu falei, se você não apagar esse S, pode ser a C também. Mas apagando, a letra C fica correta, bem direitinho. Então, é isso. É muita regra. Ó, o Gustavo tá aí dizendo chega, né? Muita regrinha de concordância, tá? Na próxima aula a gente vai ver a concordância verbal, e aí eu vou trazer só os principais verbos para empregar, e vamos ver as regências, que é bem tranquilo também, regência, é bem rapidinho a gente vê, mas ficamos só nesses assuntos. Vamos fazer simulado mais para frente só, tá? Até a próxima aula, boa noite e tchau.